Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Isabela Silvares, eu sou estudante de administração na Northeastern University e eu faço parte da equipe de organizadores da Brasil Conference 2026. Vamos dar início agora ao nosso próximo painel, Marcas que Permanecem, Brasilidade, Escala e Autenticidade. Nesse painel, vamos discutir o que faz uma marca permanecer relevante ao longo do tempo, a partir de duas trajetórias distintas. Uma construída na escala e na inovação de um portfólio global, outra na tradição e no desejo de uma marca que atravessa gerações. Vamos explorar o equilíbrio entre a estratégia e a criatividade e os desafios de crescer sem perder essa autenticidade. Para isso, temos a honra de receber Daniela Cachiche, presidente da unidade Beyond Coal na Ambev, onde comanda um portfólio de bebidas não alcoólicas e alcoólicas além da cerveja na América do Sul. Com mais de 20 anos liderando negócios em empresas como Unilever, Heineken, PepsiCo e Ambev, Daniela é reconhecida pela Forbes como uma das mulheres mais influentes do Brasil e uma das melhores CMOs do país, tendo sido eleita a melhor profissional de marketing pelo Caboré. Também está conosco Cici Freeman, diretora de marketing e vendas da Granado, a mente estratégica por trás do rebranding e da expansão global de uma das marcas mais tradicionais do Brasil. Formada em ciência política e economia em Georgetown, com passagem pela Harvard Business School, Cici transformou a Granado em uma potência presente em metrópoles como Paris, Londres e Nova York, tudo isso sem perder a essência brasileira. A conversa será moderada por Mariana Ferreira, estudante de Harvard, onde cursa um mestrado em design e também vice-presidente de impacto social da Brasil Conference 2026. Por favor, a palavra é de vocês. Oi. Todo mundo me escutando bem? Boa tarde, pessoal. Brasilidade, escala e autenticidade. Acho bem interessante a gente pensar o que essas três palavras juntas, elas nos contam sobre marcas que, além de crescerem, permanecem relevantes. Cici, Daniela, muito obrigada por aceitarem o convite de conversar com a gente hoje sobre a trajetória de vocês e compartilhar os conhecimentos que vocês carregam sobre a construção e a permanência de marcas ao longo do tempo, marcas que usam da autenticidade para atravessar fronteiras. Queria começar, Daniela, ao longo da sua trajetória, você foi responsável por gerir alguma das maiores marcas de consumo do Brasil, inclusive agora, dentro da Ambev. O que uma empresa desse tamanho te ensina, nos ensina sobre construção de marca? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui. E eu acho que é um prazer enorme representando uma empresa como a Ambev, que é uma empresa brasileira e que, de alguma maneira, acabou indo para o mundo e virando, né, uma das maiores empresas de bebidas do mundo. E eu acho que tem uma coisa que a gente fala muito na Ambev, que é sonhar grande. A Ambev, ela gosta muito de pessoas que sonham grande e querem fazer coisas grandiosas. E a gente ali acaba tendo recurso, acaba tendo as pessoas são um dos nossos maiores ativos. E eu aprendo todos os dias que a gente é meio que um empreendedor corporativo na Ambev. Assim, a gente consegue sonhar coisas grandes e executar essas coisas. Hoje eu estou à frente de uma divisão que a gente chama de Beyond Beer. Então, eu cuido de todo o portfólio de não alcoólicos e alcoólicos que não são base de cerveja, que são os drinks prontos, que a gente chama, uma categoria que chama RTD, Ready to Drink. E é muito interessante ser uma avenida de crescimento com um portfólio que é muito plural e que, ao mesmo tempo, tem uma marca que é muito brasileira, que é o Guaraná. Eu não sei quantos de vocês sabem qual é a idade da marca Guaraná? Quanto tempo essa marca existe? Não vale procurar para responder. Guaraná tem mais de 100 anos.
Então, é um orgulho enorme você estar representando e estar ali trabalhando com uma marca que foi criada há mais de 100 anos atrás e que tem um desafio de se ressignificar ao longo do tempo. A gente vem fazendo isso com o Guaraná, acho que de forma muito estrutural, tanto do ponto de vista de produto, então de funcionalidade de produto, Guaraná Zero, agora a gente lançou Guaraná com fibras, e ao mesmo tempo pensando em como que a gente conecta a brasilidade de uma marca que tem mais de 100 anos com o público de hoje, né? Então eu acho que a gente acaba tendo um papel de respeitar todo o legado que já foi criado até aqui e, ao mesmo tempo, construir com bastante consistência, com bastante olhar de médio e longo prazo as decisões que eu estou tomando agora, o impacto que ela tem, porque teve muita gente que tomou decisão lá atrás que foi muito importante para a marca chegar onde ela está. Então, assim, eu falo que quando a gente fala a palavra Guaraná, todo mundo dá um sorriso, né? Eu falo, nunca vi ninguém tomando Guaraná chorando. E quando a gente fala disso, a gente gera uma conexão emocional, porque, querendo ou não, quando eu era pequena, eu bebia, meus filhos beberam quando eram pequenos, continuam. Então, é muito gratificante estar numa companhia que permite que a gente possa inovar, mas, ao mesmo tempo, ser consistente com todo o legado que foi construído. Então, muito feliz de estar aqui representando e vamos bater esse papo. É bonita essa imagem do sonho, porque todos os verbos que você falou na sua resposta, inovar, crescer, eles dependem, e criar, dependem do outro verbo, que é sonhar. Então, acho que é bem bonita para a construção que a gente quer fazer hoje aqui. E falando sobre uma marca também com muitos anos de história, Cici, como que foi o seu caminho até assumir a direção criativa da Granado? E qual que foi o maior desafio em liderar uma marca com mais de 150 anos de história? Bom, é um prazer poder estar aqui. Fiquei muito honrada com o convite e é quase que um flash, porque, como foi dito na apresentação, eu vim estudar fora. Meu pai ele é inglês, então estudei em escola americana e eu vim para cá muito com uma cabeça, e eu acho que até ele nunca imaginou que a empresa pudesse ser familiar. Ele tem um histórico de banco financeiro, ele, na verdade, foi até contratado pelo neto do fundador para vender a empresa. E ele acabou se encantando pela história e um dia falou, você venderia para mim. Então, quando eu vim para a faculdade, foi muito com uma cabeça de ficar por aqui. E aí ele me chamou para trabalhar com ele num projeto que era um rebranding. A então diretora de marketing estava indo com o marido para a Argentina. Eu falei, tá bom, 6 meses. Ainda deixei o apartamento em Nova York lá por 1 ano. Mas os 6 meses já viraram agora 22 anos. Então, acho que foi uma boa história, com muita coisa para contar. Então, é muito especial, porque acho que em todas as palestras falou-se muito sobre aprendam, levem as experiências de volta para o Brasil. Então, de certa forma, eu fico aqui como um exemplo disso, porque realmente a minha experiência aqui me ajuda muito a pensar. Acho que quando a gente está no Brasil, o Brasil ele é um país tão grande que a gente não pensa da marca talvez expandir para fora, porque só o ecossistema do Brasil já é gigante. E para a gente, eu acho que a minha experiência aqui ajudou a quebrar um pouco essa ideia de por que não, né? Então, eu fico super feliz, e esse é o maior desafio, eu diria, porque a gente localmente tem, às vezes, aquela que você perguntou qual o maior desafio. Então, você tem aquela paixão, como você falou do Guaraná, né? As pessoas têm paixão e amor pelas marcas, seja Granado, Febo e agora a Care, elas são usuárias assim assíduas. Então, qualquer coisinha que você vai mexer, hoje mesmo, umas 2, 3 pessoas vieram me falar qual é o produto favorito, e ai da gente tirar de linha, mexer no produto. Então, assim, eu fui para o Brasil com 8 anos. Então, eu não tenho a memória afetiva de Granado ou de Febo que a maioria dos brasileiros tem com granados cariocas. Então, eu acho que é tão importante ouvir, entender e respeitar esse amor quando a gente vai pensar em continuar com essa trajetória, né? Com certeza, e eu acho que fragrâncias, cosméticos, são produtos que são profundamente ligados ao afeto, à memória. E a gente está falando sabor, do... né?
O sabor. E a gente está falando do material que representa o imaterial, que representa o sentimento. Quando você pensa num perfume que te remete à casa, que te remete a uma pessoa que talvez não esteja mais na sua vida, mas, ao mesmo tempo, a gente tem produtos como o Guaraná, como uma bebida, que o aspecto afetivo vem também das memórias feitas de um evento, que você compartilha essa bebida com seus amigos, que o Guaraná está no aniversário, desde que você se entende por gente, tem um Guaraná, um bolo e Guaraná. Então, eu queria saber como que vocês transformam esses objetos, que são, no fundo, objetos, em algo que o público se conecta de uma forma tão subjetiva, tão emocional, e como que esse subjetivo se torna estratégia. Porque a gente também está falando de marca, a gente também está falando de estratégia. Como que a gente transforma o subjetivo em estratégia de uma forma que seja consistente e escalável? Essa pergunta é profunda. Eu acho, assim, no caso de Guaraná, a gente trabalha muito com plataformas. Eu acho que as marcas, quando elas encontram, a plataforma é o que a gente chama de passion point, onde você consegue se conectar muito emocionalmente. Então, eu vou trazer 2 exemplos que eu acho que são interessantes. Um é sobre futebol, porque Guaraná tem mais de 25 anos patrocinando o futebol masculino e o feminino. E também, quando a gente fala da nossa plataforma de pipoca, e todo mundo fala, mas pipoca é uma plataforma? É porque teve um jingle de Guaraná, que era Pipoca com Guaraná, que ficou muito famoso durante muito tempo. E aí, a gente começou a pensar como que a gente consegue trazer de volta isso. Assim, óbvio que muita gente jovem aqui não vai saber, mas se eu começar a cantar, eu não vou cantar porque eu sou uma péssima cantora, mas se eu começar a cantar aqui o jingle, as pessoas vão lembrar, elas vão falar disso. Então, a gente percebeu que uma marca também, ela pode se conectar com as pessoas além do benefício funcional. Então, além de eu ter o gosto original do Brasil, muita gente fala, o Guaraná é o sabor original do Brasil, e aí a gente começou a pensar que no passado as pessoas assistiam, né, filmes na televisão, pipoca, Guaraná, só que hoje em dia a gente tem uma migração muito grande para o streaming. E nessa lógica a gente pensou, como é que a gente pode trabalhar? A gente está começando a falar de nostalgia. Como que a gente pode trazer a nostalgia do passado, mas ressignificar para o presente? E aí a gente fez uma parceria com a Netflix, com Wandinha. Wandinha, que aqui nos Estados Unidos é Wednesday, é o seriado mais visto da Netflix no mundo. E a gente começou a pensar como que a gente poderia trazer o jingle ressignificado com Wandinha. E a gente chegou no conceito que é horror é pipoca sem Guaraná. E aí a campanha toda foi feita com base nisso. E foi muito interessante, porque conectou com quem conhecia o jingle do passado, mas conectou muito com a nova geração, que é muito consumidora de streaming e Netflix. Então, eu acho que a nossa responsabilidade, o nosso papel é como é que a gente consegue ficar atual e, ao mesmo tempo, oferecer experiências. Então, a gente fez uma série de experiências, a gente colocou a mãozinha, que era um brinde que ia para o ponto de venda. Então, quando a gente pensa em toda a jornada de consumidor, a gente conseguiu fazer muita coisa para justamente conseguir engajar as pessoas além do que só o benefício funcional. Então, esse é um lado. Todo mundo já está... Qual que é a próxima série de Guaraná? Enfim, não podemos falar, mas estamos trabalhando nisso. E a segunda é com relação ao futebol. Eu acho que para quem está... A gente está num ano de Copa do Mundo, e para quem está assistindo algumas coisas, vocês vão ver sempre que tem o logo de Guaraná na camiseta, né? Inclusive no uniforme de treino dos jogadores. E eu acho muito interessante falar sobre pessoas até que vieram antes de mim e tomaram essa decisão, que é o Guaraná, ele é a cultura popular brasileira, como o futebol também é. O futebol assim, no Brasil, o futebol tem um impacto que talvez tenha em poucas nações do mundo. E aí, naquele momento, tomou-se a decisão de fazer uma parceria com o CBF, com o futebol, mas também com o futebol feminino, há 25 anos atrás, quando não se falava tanto de futebol feminino. Então, eu acho que as marcas também têm um papel de acelerar alguns movimentos, de ser um farol e entender que aquilo pode ser muito, muito maior no futuro, mas alguém precisa começar isso. Alguém precisa tomar a decisão e falar, eu vou fazer isso porque em algum momento vai ser grande e vai virar algo potente. O ano que vem a gente tem, pela primeira vez, a Copa do Mundo feminina acontecendo no Brasil.
E aí entra em algo que eu gosto bastante de falar, que é qual a sua autoridade para falar sobre esse assunto. Então, o Guaraná tem muita autoridade. O Guaraná está há mais de 25 anos. Não teve uma Copa que a Marta jogou que o Guaraná não estava ali do lado. Então, eu acredito muito que as marcas elas têm um papel também de deixar um legado com o que elas estão fazendo naquele momento. E esse é um legado muito grande de Guaraná, que não fui nem eu, foram pessoas que estavam há muito mais tempo na organização e que tomaram essa decisão. E hoje eu tenho que continuar construindo isso, porque primeiro que eu acredito, a marca acredita, a Ambev acredita, mas a gente deixa um legado. Eu vou falar um número para vocês que é um pouco chocante. A cada nova jogadora de base que entra no futebol feminino no Brasil, tem 500 nos Estados Unidos. É 1 para 500. Se a gente não fizer um trabalho de popular a base e dizer que a base vem forte, a gente não vai conseguir perpetuar, porque uma hora a Marta vai se aposentar, a Formiga já se aposentou, a Tamires foi uma jogadora que foi descoberta na Copinha Guaraná. Então, agora a gente está fazendo um trabalho que é olhar para o futebol de base. Então, a gente apoia alguns projetos, que é atrair, desenvolver e amplificar. Então, também tem que ter bastante técnica, sabe? Tem que ter bastante intencionalidade. A gente tem que olhar para isso e falar o que essa marca pode deixar de legado ou não, porque eu acho que é isso que depois vira algo que as pessoas vão se conectar. Isso vira algo que as pessoas vão falar, essa marca pode falar sobre isso, ela deixou um legado. Né? Então, eu acho que essas são duas frentes que a gente vem trabalhando, que uma é muito aliada ao universo do momento de consumo, ocasião de consumo, streaming, Guaraná, pipoca, e a outra é porque eu realmente acredito que trabalhar e construir marcas, a gente pode deixar um legado para o nosso país, um legado para um esporte, um legado para uma atenção social. Então, a gente está muito orgulhoso assim, de ver o futebol feminino ganhando muito espaço e o ano que vem poder recepcionar esse futebol no Brasil. Sensacional. Vamos esperar por esse momento. Cíccia, acho que também existem muitos exemplos que a Granado pode dar dessa transformação de subjetivo em estratégia. Queria escutar de você. Lógico, eu acho que uma das coisas que, logo quando eu fui trabalhar com meu pai, que acho que hoje virou até um mantra, assim, um dos nossos principais pilares, que ele sempre falava é que o consumidor ele não é bobo. Então, assim, você pode tentar baratear o produto, mas você vai mudar a fórmula, mas com isso você vai acabar perdendo ele, ou pelo menos aquele seu cliente mais fiel, né? Então a gente sempre levou isso com a gente e a gente tem um exemplo muito forte que quando a gente comprou a marca Febo, a gente fez uma joint venture com a então dona, que era a Sara Lee, mas quando a marca veio para a gente, ela já tinha passado por Procter, anos de Sara Lee e assim as pessoas elas sentiam o cheiro do perfume, do sabonete, né, aquele preto emblemático, e falavam assim, parece Febo, mas não é. E aí, quando a gente dava, porque por acaso a gente conheceu um perfumista que o pai tinha trabalhado, ainda tinha a fórmula em casa, e a gente mostrava para elas, elas choravam, e falavam, é o cheiro da minha mãe. Então, assim, a gente mudou a fórmula, que era mais cara, e as vendas, assim, cresceram exponencialmente. Então, eu acho que assim, a gente sempre leva isso com a gente, de realmente investir na qualidade, porque eu acho que é isso que fideliza um produto como um talco para os pés antisséptico. Imagina tomar um Guaraná e não é mais o mesmo gosto. Você perde esse consumidor, né? Então, isso é uma das coisas. E a outra, a experiência, e seja através de uma embalagem, a gente, de certa forma, teve sorte, porque hoje o unboxing é uma coisa super jovem, mas a gente viu como uma estratégia de, bom, se eu não tenho verba como Ambev para fazer Seleção do Mundo, ou novela da Globo, né, que na época era... eu posso investir, pelo menos, no meu produto se destacar no ponto de venda. Então, assim, vai ser mais caro, mas também é um investimento baixo, porque eu consigo, às vezes, fazer, sei lá, uma tiragem de 10 mil unidades, 20 mil unidades. E isso,
realmente fez o produto atrair o consumidor. Se eu uso um sabonete no meu filho, por que eu não vou, talvez, comprar o shampoo dessa marca ou um perfume dessa marca? Então, isso, as lojas, a experiência, acho que todos esses pontos foram o que, para a gente, ajudou a fazer esse storytelling e mostrar que é verdadeiro, né? Que eu acho que tem muita marca que, às vezes, especialmente aqui nos Estados Unidos, quer dizer que é brasileira ou fala que tem tal coisa na fórmula, e não, eu acho que é essa veracidade e esse longo prazo de você conquistar e manter esse consumidor, sabe? E eu acho que é aí que a gente entende como que o branding ele consegue criar essa diferenciação e fidelizar o consumidor depois e fazer essa conexão com o afeto. Mas eu queria voltar num ponto que você falou sobre marcas que usam da narrativa, pensando na narrativa brasileira. Eu acho que hoje existe uma estética e a cultura brasileira ela é super reconhecível no branding global. A gente está na moda. Brasil Core. O Brasil Core. E vocês acreditam que a cultura brasileira, como um todo, hoje, se tornou um ativo que ele é estratégico para marcas? E como que vocês veem essa percepção do Brasil fora do Brasil, já que estamos fazendo exatamente isso agora, discutindo o Brasil fora do Brasil? Eu acho que a gente estava falando isso ontem no jantar, que o Brasil ele está muito na moda, né? Seja na perfumaria, seja culturalmente falando, né? Quando a gente vê tantos filmes sendo premiados, a própria Farm, né? Amanhã a Kátia vai falar. Então, acho que a gente acaba que, especialmente eu vejo na Europa, essa paixão pelo Brasil vem há mais tempo. Acho que nos Estados Unidos é até relativamente nova. E o que a gente vê no nosso caso, e que para a gente demorou, talvez, porque eu acho que quando a gente vê perfumaria, a perfumaria, por muitos anos, foi muito influenciada ao contrário. O que vinha de fora era melhor, as tendências vinham de fora. Então, se uma marca de fora lançou tal perfume com tal nota, logo em seguida, era o que as marcas locais estavam lançando. E o que a gente vê hoje, com esse mundo tão tecnológico, digital, rede social, é que quando você faz isso, a primeira coisa que as pessoas fazem é falar, mas está imitando tal coisa. Então, quando a gente começou a ir para fora, a gente, que faz mais ou menos uns 10 anos, o Bon Marché, a loja de departamento, chamou a gente para um evento que eles iam fazer sobre o Brasil. E, na época, a gente até estava namorando ideia, alguns projetos de fora, mas a gente não estava pronto. Mas a gente falou, vamos. E foi aí que a gente viu o potencial e o interesse que o estrangeiro, principalmente francês, né, na época, tinha pelo Brasil. O que eles olhavam na embalagem? Quais eram os produtos que mais encantavam? E, para nossa surpresa, eram completamente diferentes do Brasil. Eram os perfumes, ou eram os produtos que destacavam o Brasil. Então, a linha Carioca era a que mais vendia. Notas que não tem, então, um Epoque Tropical, que é um perfume que tem nota de caju nele. O fato das embalagens serem coloridas e estampadas. Então, inicialmente, a gente ficava meio receoso. Ai, será? Vão achar que isso aqui é meio espalhafatoso. E, na verdade, hoje, é por isso que a marca se destaca. E eu acho que isso ajudou até os fornecedores a entenderem que, assim, não adianta me trazer alguma coisa que já existe, um frasco que já existe, uma nota que já existe. Eu quero uma coisa que tenha a ver comigo. Então, hoje, os perfumes falam sobre a história do Rio, os ingredientes que estão dentro. E eu acho que isso é o que faz, no nosso caso, a marca se destacar. E aí, ontem, por acaso, a gente lançou em janeiro um perfume de banana, que chama Yes, Nós Temos Banana, brincando. Nossa, até a Granado, de 156 anos, está lançando um perfume de banana, né? A gente também pode ser jovem.
E aí tem uma marca francesa de nicho que acabou de lançar um perfume de banana. E aí a matéria era Granado lá no Brasil, ditando tendência internacional de perfumaria. Então é super legal ver essa mudança na cabeça das pessoas. Então acho que o que fica de lição às vezes a gente quer fazer igual, mas é exatamente o fazer diferente, mas fazer com autenticidade que vai fazer a gente ser único e se destacar, né? Eu concordo muito com o que você falou e eu acho que a gente está no momento de Brasil que o Brasil está em alta e eu acho que a gente está voltando a retomar um pouco também a nossa autoestima como brasileiro, sabe? Então, quando eu vejo... a gente hoje tem Guaraná em mais de 20 países. Né? Então, assim, a gente vê países procurando a gente, querendo que a gente exporte Guaraná para esses países. Quando você pega um Post Malone que vai para o Brasil, experimenta Guaraná e fala para todo mundo que ele adorou o Guaraná, Antártica. O primeiro-ministro da Inglaterra, teve alguém da Inglaterra. Pediu desculpa depois, inclusive. Foi na COP, Então, a gente tem essa coisa assim, os gringos estão indo para o Brasil e eles tomam Guaraná e quando sai de lá eles falam, pô, o que mais chamou atenção no Brasil? Eles vão falar pão de queijo, Guaraná, enfim, e a coisa vai. Então, eu acho que tem algo da gente olhar e falar, esse aqui é o nosso sabor, isso aqui é o que a gente é, a nossa autenticidade. E eu acho que o Brasil, ele fica as marcas, né, brasileiras, elas ficam no seu melhor momento quando elas param de tentar ser uma coisa que elas não são, ou elas tentar ser uma coisa gringa e elas, na verdade, têm orgulho de ser quem elas são e elas ditam tendência. O Brasil dita tendência no mundo. O Brasil tem muita gente que adoraria. Tem uma trend que fala, se você não fosse da sua nacionalidade, o que você queria ser? A maioria das respostas é sobre ser brasileiro. Né? E, além disso, eu acho que o profissional brasileiro tem um DNA que... Eu trabalho com muitas nacionalidades, a gente tem contato com pessoas de diversos países do mundo. O brasileiro ele tem um DNA que ele é muito assim, de perseverança, de resiliência, de não aceitar o não como resposta o tempo inteiro e falar, não, a gente vai ter que achar um jeito criativo então de conseguir. Se isso vai demorar um mês, como é que eu consigo fazer isso em 2 semanas? Mas do jeito correto, do jeito ético, do jeito correto, e tentar conseguir trazer essa rede e fazer algo que algumas pessoas... Tem algumas pessoas que trabalham fora, dentro de todo o nosso ecossistema de ABI, que às vezes eles pedem para vários países do mundo a mesma coisa. O Brasil é o primeiro a entregar. E eles falam, nossa, ainda bem que tem o Brasil, porque eu pedi para outros países, eles vão demorar 2 vezes mais tempo do que o Brasil está conseguindo fazer. A gente não pode perder isso. Isso é vantagem competitiva também. E acho que quem foi a Ana Fontes que falou, né? A gente precisa do talento de vocês no Brasil. Tem muito talento e é muito bacana que os estudantes venham para cá, se capacitem, mas aplicar todo esse conhecimento, toda essa técnica no Brasil é o que vai fazer a gente seguir ainda mais adiante. Eu acho que a gente tem muito potencial como país, eu acho que as marcas brasileiras elas têm um hype absurdo, e quando a gente se conecta com isso, que é sobre a gente ser o que a gente é e a gente tem orgulho do que a gente é quando a gente está no nosso melhor momento, assim, do que tentar ser uma outra marca de um outro país que a gente nunca vai ser. Às vezes eu vejo que tem sempre o olhar do outro, né, é mais bacana que o nosso, assim. Você vê muita gente de fora que vem e fala assim, cara, eu queria ser vocês, e a gente às vezes está se matando, né? Então eu acho que tem uma coisa muito legal, assim, de profissional, de marca e de também juntar marcas. A gente agora fez uma parceria. A gente anunciou para o Carnaval a Ivete como nossa embaixadora de Guaraná. Né? A Ivete é muito sobre o Brasil. Não tem como você pensar em Carnaval e não pensar na Ivete. Não tem como você pensar em Brasil se não pensar em Guaraná, do ponto de vista de bebida. Então, como é que as marcas também se unem? Porque a Ivete também é uma marca, e uma marca que representa muito a nossa brasilidade. Então, quando a gente também consegue colocar Guaraná com Ivete, a gente está potencializando o Brasil junto, e cada um dentro do seu segmento. E eu acho que a gente deveria fazer mais isso no nosso país, sabe? E a gente começa aqui na Brasil Conference, batendo no peito e ficando muito orgulhosa de estar discutindo o Brasil. Mas brincadeiras à parte, o que vocês acham que são os principais desafios de construir inovação e diferenciação dentro de uma empresa do tamanho
que é a Ambev, do tamanho que é Granado, e como que a gente equilibra esse crescimento com a expansão, seja nacional ou internacional, a gente pode falar dos dois, mantendo essa identidade brasileira, essa essência que a gente carrega e tradição também, porque acho que com tanta história a gente também constrói tradições. Sabe que a gente tem, dentro da Ambev, a gente tem o Zé Delivery, que é a maior plataforma de e-commerce do mundo. São mais de 60 milhões de pedidos por ano, 8 milhões de usuários únicos. Então, a gente tem acesso ao consumidor, essa intimidade com o consumidor. Então, a gente hoje olha o Zé como uma grande plataforma também de testar inovação, de colocar inovação lá, entender o que acontece, pegar rapidamente. Os empreendedores aqui falaram muito sobre, no pitch, sobre aprender, errar, o test and learn. Tudo. Então, a gente faz isso muito com o Zé. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a Ambev é muito grande. No momento que eu aperto o botão de falar, vamos lançar isso vai estar em mais de 1 milhão de pontos de venda. Se você não tiver clareza que aquela proposta de valor ela vai ser muito bem recebida pelo consumidor brasileiro, assim, é complicado, porque você vai estar em mais de 1 milhão de pontos de venda com um produto que talvez não vá ser tão relevante. Então, hoje, a gente está usando também muito a tecnologia para encurtar os tempos de desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, no passado, uma inovação demorava uns 2 anos, mais ou menos, dentro de uma empresa como a Ambev. Hoje em dia, a gente lança produtos de 6 a 4 meses. Então, a gente tem uma diminuição desse lifetime de inovação que é muito interessante. E eu coloco em lojas do Zé, e às vezes em cidades, em algumas lojas, e a gente vai testando em real time o que está acontecendo. A gente fez isso com Guaraná com fibras. A gente lançou um Guaraná Zero, que tem 4,4 gramas de fibra. Eu não fui para todos os supermercados. Eu não fui de uma vez só para o Brasil inteiro. Eu testei no Zé, eu ponderei. Eu consigo medir tudo. Compra, recompra, intenção de compra, se ele foi incremental, se ele canibalizou já o Guaraná Zero que a gente tem. E agora, depois de mais ou menos uns 6 meses, a gente vai expandir nacionalmente. Então, eu acho que esse também é um jeito da gente conseguir inovar, porque, no fim do dia, imagina o portfólio da Ambev como um todo. A gente está falando de Corona, Stella, a gente está falando de Budweiser, Brahma, Skol. Assim, é muita, Michelob Ultra, Corona Zero, é muita coisa, Stella Pure Gold. E aí depois todas as marcas de refrigerante, Guaraná, Pepsi Black, Pepsi, Gatorade, Lipton, porque a nossa parceria é com a PepsiCo. E aí depois tem todas as marcas de drink pronto, então Beats, que no passado era Skol Beats, agora a gente está lançando mais marcas. É muito complexo. Como é que eu consigo inovar dentro de uma máquina que está movimentando muito volume? Eu acho que o Zé é uma ferramenta muito legal para a gente, para ir acelerando, para ir entendendo e depois escalando. E aí a gente também começa a perceber que a gente pode exportar esse talento. Então, o Beats, que é hoje líder de categoria de drink pronto no Brasil, a gente está fazendo pilotos aqui nos Estados Unidos. Então, uma marca brasileira que só existe no Brasil e que a gente agora está começando a pilotar fora do Brasil. Então, acho que essas são o fato de a gente estar numa grande network como a ABI e a Ambev dentro disso, ajuda muito a gente também. E também trazer coisas de fora da Ambev, de outros países que a gente opera, que a gente também traz e testa no Brasil. Então, isso ajuda bastante a gente conseguir inovar dentro de uma companhia tão grande, sabe? E eu acho que tem, antes de eu passar a palavra para a Cícia, eu acho que tem um conceito legal de inovação que innovation é exploration e exploitation. Então, inovar é explorar e aproveitar. E a gente está aqui com exemplos de marcas que conseguem fazer isso de uma forma muito, muito exemplar. Juntar a criatividade, juntar também a organização para conseguir gerar inovação. Eu acho que o nosso formato é até muito parecido, porque o projeto de loja nosso, a Granado, sim, foi fundada como uma drogaria, então a gente tinha 2, 3 lojas no Rio, mas foi através das lojas do varejo, que foi todo um projeto novo, que hoje a gente também consegue testar muita coisa, porque hoje toda a nossa fabricação é própria, com exceção de esmalte e lenço umedecido. Então, isso dá para a gente também essa agilidade e essa flexibilidade para poder fazer uma edição limitada, deu certo, então não é mais edição limitada.
E, claro, é uma mudança de mindset, porque a gente foi de uma empresa centenária que vende alguns SKUs, milhões de unidades, para, de repente, virar e falar, não, eu quero fazer um lote de 10 mil unidades, 30 mil, mas que, em valor, esse produto custa 30 vezes mais. Mas a cabeça das pessoas parece pequeno. É unidade e não é valor. Então, você manda o relatório e as pessoas só olham para a unidade. Então, é um processo, mas é um processo que, se todo mundo entende a estratégia, o porquê, e aqueles pilares estão definidos, a gente quer ser uma empresa brasileira, conhecida pela qualidade, a gente quer estar em multicategorias, quer estar na casa de tais pessoas, a gente quer se rejuvenescer, o poder de decisão também de todas as áreas fica mais fácil. E aí a gente ganha essa agilidade e um decision-making mais certeiro, né? Porque não precisa tudo voltar para perguntar se é para fazer ou aqueles projetos também nada a ver. Porque quando fica muito rápido, né? Se não está claro para todo mundo, essa inovação pode virar... Mas sabe que, para o teu ponto, eu acho super bacana, porque existem maturidades diferentes de categorias e marcas. E a gente tem que ter clareza que os KPIs que a gente vai colocar para cada uma delas também é diferente. Eu não vou ter o mesmo KPI para Guaraná com fibras ou para o novo sabor de Beats que eu vou ter para Brahma. Porque são marcas de tamanhos diferentes, com penetração, participação dentro... O segmento tem uma participação diferente também dentro da categoria de bebidas. Tem maturidade de categoria, então a categoria de drinks prontos ela é muito desenvolvida aqui nos Estados Unidos. Ela ainda é pequena no Brasil, mas ela tem o maior CAGR de crescimento de bebida alcoólica. Então, eu acho que também é importante... Qual é o papel daquela inovação? Ela tem um papel de manter o core muito sólido, ou ela tem o papel de construir uma nova avenida de crescimento, um futuro de uma categoria que ainda é pequeno, mas que pode ser muito grande, e no compound ela vai trazer muito valor para a companhia. Esse jogo de portfólio ele é muito importante, e ter a clareza que não vai ser o one size fits all, né? Todas as marcas vão ser medidas da mesma forma, porque enquanto numa marca eu quero garantir que eu tenho um crescimento de market share, na outra eu primeiro preciso ter o adoption, eu preciso que as pessoas primeiro me comprem e me recomprem. A recompra é mais importante do que o market share no final, porque o market share ele vai ser uma consequência da pessoa olhar e falar, esse produto é bom, eu gostei do gosto, eu gostei da equação de valor, e eu quero continuar recomprando e eu vou colocar ele no meu repertório de marcas. Então, eu acho que também é bem importante quando a gente tem... até no teu caso, você tem uma grande marca, mas você tem muitas categorias dentro delas, e a gente faz isso também. Qual é o papel do energy drink? Qual é o papel do sports drink? E cada um numa maturidade diferente. Isso também, eu acho que é uma coisa legal de vocês refletirem, que é não tentar mensurar tudo de tudo da mesma maneira. Porque isso é o maior inimigo das inovações, porque aí qualquer inovação vai ser pequena. Qualquer inovação não vai ter futuro, porque a gente já tem marcas muito estabelecidas. Então, acho que isso é um bom balanço quando a gente está pensando num portfólio mais amplo e que está atendendo diferentes necessidades. A gente tem uma marca que é Stella Pure Gold, que vem crescendo muitos dígitos, porque ela entrega uma cerveja sem glúten, com menos caloria. Então, essas inovações que estão chegando, elas começam pequenas, mas depois elas rampam. Mas se a gente matá-las quando elas são pequenas, elas nunca vão chegar. É porque dá mais trabalho a inovação e trabalhar no projeto pequeno, e as pessoas ficam, nossa, mas eu estou tendo todo esse trabalho, mas tem que ter a paciência. E é muito legal quando você olha e fala, poxa, eu estava nessa marca, a gente lançou essa inovação, ela vendia tanto, depois de 5 anos ela está vendendo 10 vezes mais. Alguém teve que começar aquilo, né? Então, tem uma questão que você perguntou, né? O que precisa ter? Precisa ter muita resiliência. E tem que ter muita consistência. Não dá para o ano seguinte a gente mudar radicalmente a estratégia, porque o consumidor fica muito confuso. Muitas vezes as companhias elas vão mudando o tempo inteiro a estratégia, depois elas falam, o consumidor que não está me entendendo. Não, é a gente que não está deixando, não está sendo fácil para o consumidor entender. Então, acho que assim, ter esse olhar para o consumidor, que é o que a gente quer passar, que inovação ele vai realmente ver valor. E aí, do nosso lado, como a gente tem consistência para a construção do negócio, é muito importante nos dias de hoje. Assim, eu diria que assim, a coisa mais... Assim, eu tenho esse mantra, consistência é o meu mantra. E no caso das categorias que
comparada a outras dentro de um mesmo portfólio, talvez estejam num grau de maturidade menor. Você está liderando a Beyond Beer, que é uma unidade que é criada para inovar dentro da Ambev, com bebidas além da cerveja, e a cerveja é a cerveja. E eu queria entender como que você ergue uma marca quando a categoria e a própria identidade estão sendo construídas ao mesmo tempo. É um belo desafio. Mas você sabe que é interessante, porque a gente tem muita clareza. Bom, primeiro que assim, cerveja é paixão nacional, assim, faz parte da cultura do brasileiro, né? E é interessante porque não é todo o país que está acostumado a tomar cerveja em 600 ml, tomando no copinho pequenininho no bar para dividir. Então, tem muita gente, assim, até aqui nos Estados Unidos você pede uma cerveja, vem 500 ml, assim, e vai ficando, para brasileiro, vai ficando muito quente, né? A gente não consegue tomar. E eles acham incrível quando eles vão para o Brasil, porque eles falam, a cerveja está sempre gelada. Óbvio, a gente está com uma garrafa dentro do gelo e a gente vai servindo num copo pequeno. Então, a experiência é muito, né? Todo mundo fala assim, pô, Brahma Chopp é o melhor chopp do mundo, porque o jeito, né? Não é à toa que é aquele copinho ali. Então, assim, eu acho que isso é inegável. Mas a gente não pode esquecer que tem uma parte da população brasileira que não toma cerveja. Tem mais de 40% da população brasileira que não toma cerveja. E por que eles não tomam cerveja? Porque eles não gostam do amargor da cerveja. Então, o nosso papel enquanto companhia é o entender essa dor de consumidor e entender que tem consumidores que a gente chama eles de sweet seekers. São pessoas que preferem a bebida alcoólica, mas que têm um pouco de dulçor. O meu papel é desenvolver um portfólio que eu possa atrair esse consumidor. Porque o consumidor da cerveja eu já estou atendendo com marcas incríveis que a gente tem. Então, assim, dá para, aqui na audiência, cada um pode chamar uma marca de cerveja para chamar de sua, da Ambev, porque a gente tem original, enfim, a gente tem todas as marcas que eu já citei. Então, no fim do dia, eu não preciso lançar uma nova cerveja. Mas se eu pensar que Beyond pode ser uma avenida de crescimento para eu lançar os produtos que vão atrair, principalmente, o paladar de mulher, que o paladar de mulher é mais sweet seeker do que comparado com o paladar masculino. E isso não é nada uma questão de gênero, não é uma questão de escolha mesmo. Quando você vê a participação de gênero por cada uma das categorias, tem categorias que a participação de mulher é maior do que na categoria de cerveja. Então, a gente está o tempo inteiro olhando e falando assim, como é que eu posso trazer incrementalidade? Eu acho que a palavra que descreve é incrementalidade. Que pessoa que hoje olha para o... Que Mari que olha para o portfólio da Ambev e fala, não me sinto tão bem atendida. O nosso papel é eu conseguir te atender. O nosso papel é eu entender que tipo de produto a gente vai lançar para que você olhe e fale, poxa, agora tem um produto do portfólio da Ambev que fala comigo. Então, eu acho que quando a gente olha quem a gente vai trazer, que ele é mais inclusivo, ele é mais incremental, é aí que eu acho que a gente consegue mostrar o valor que a gente tem. Nos últimos anos, a gente trouxe muitos novos consumidores para a Ambev, porque a gente entra em ocasiões que muitas vezes a cerveja não entra. Então, eu acho que ter essa clareza, para a gente não ficar competindo entre a gente, mas a gente também olhar e falar, e a gente está atendendo consumidores que nem eram consumidores da Ambev, é o que faz a gente hoje ter uma estratégia muito clara de portfólio. E eu acho que isso é a beleza de você estar numa companhia que também se reinventa ao longo do tempo, que também olha as tendências do que está acontecendo, saudabilidade, outros perfis de líquido. E a gente tem um time hoje que fica dentro da UFRJ, que a gente chama de CIT, que é o Centro de Inovação e Tecnologia, que está o tempo inteiro buscando quais são os outros tipos de produto que a gente pode desenvolver para poder oferecer para as pessoas que olham o nosso portfólio e entendem que elas poderiam mais, um portfólio que seja, enfim, super incremental. Sensacional. E aí, jogando a pergunta para a Cici também, você vê as novas marcas que a Granado traz para o portfólio também como players nessa construção de identidade do grupo como um todo? Com certeza. Acho que quando eu entrei na empresa, a gente, assim, o emblemático, o icônico é o talco para os pés, né? O polvilho antissético. E aí eu lembro que eu vim para um evento aqui até extinta, loja do departamento Henry Bendel, e era Thanksgiving,
E a gente precisou contratar aquelas moças que ficam borrifando perfume, mas como era Thanksgiving, Black Friday, a gente obviamente não achou ninguém. Então lá fui eu e a moça que trabalhava comigo ficar. Depois de 3 dias, os meus pés estavam assim, né, bolha, tudo que eu queria era aquele sachê de sal, com aquelas, né, que você liga aquela bacia. E aí, dali, a gente pensou, poxa, a linha, o talco para os pés é muito pensada para homem, né? Por que não fazer uma linha? As mulheres são tão vaidosas, trabalham, ficam em pé, por que não criar um braço disso? E hoje a linha Pink, né, acabou que foi um sucesso. Para quem não sabe, tem cutícula, é uma cerinha de cutícula, todas as mulheres assim, sim. Vários produtos para os pés, tem corrida e fala muito com o público mais jovem. Então, com certeza, eu acho que é entender, como a Dani falou, o papel dessas linhas. E, mais recentemente, a gente adquiriu a Care, que, por acaso, para quem não sabe, a Mari trabalhava lá. Trabalhava na Care. Que é uma marca pioneira digital de clean beauty, super sustentável, com uma história linda e que ajuda a gente, porque uma das nossas frustrações a gente foi, como empresa, pioneira em não testar em animais e não utilizar ingredientes animais nas nossas fórmulas, mas o mercado não via a gente como uma marca sustentável. Mesmo a gente fazendo todas essas iniciativas, mesmo, sei lá, a fábrica sendo em Japeri, que é onde tem o IDH mais baixo do Rio, a gente tem o maior orgulho de ser o maior empreendedora ali da região. Então, a gente trouxe a marca para exatamente ajudar a gente, não só para a gente aprender, mas para a gente também conversar com esse público, deles entenderem quem nós somos e ter esse olhar com a marca. Então, sem dúvida. E você falou sobre a corrida Pink, me veio um outro tópico aqui para trazer para a conversa, que eu acho sensacional para a gente pensar em futuro de marca, que é a expansão da marca para além do produto. E a gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente pode expandir um pouco em novos formatos, em novas experiências. A Granado, a gente pode falar até de sorvete, né? E eu queria saber como que vocês decidem até onde ir nessas experiências, sem perder a essência, e o que guia a curadoria para propor novas experiências a partir dos produtos. Eu acho que a gente investe muito em experiência, seja corrida, seja loja, seja influenciadores, eventos, mas sempre para a gente tem aqueles pilares iniciais que eu mencionei. Assim, isso tem a ver, uma vez, tinha alguma trend que era alguma coisa meio brincando, sei lá, pondo bigode, sabe, óculos, coisas assim, no fundador. Eu falei, gente, agora acho que vocês estão passando do limite, que aí é falta de respeito, não é o DNA da marca. Né? Você vai estar querendo falar tanto com um nicho jovem que você vai acabar nessa campanha excluindo todo o resto do consumidor. Mas, no geral, a gente vê muito como uma coisa educativa. Então, no caso do sorvete, e aí vem de novo aquela coisa de testar. Na verdade, surgiu como uma campanha de verão, ia ser uma vitrine. 2 meses na loja de Ipanema, porque nenhum shopping a gente foi mostrar a ideia para eles, falaram que não acharam a ideia legal. A gente falou, então tá, a gente tem loja nossa, a gente vai pôr dentro da nossa loja de rua. Acabou que hoje faz 2 anos, a gente tem loja no Rio e em São Paulo. E o que era o conceito? A gente sabe descrever super bem o que a gente gosta de comer. Então, quando a gente vai numa sorveteria, a gente sabe os nossos sabores favoritos. Mas a gente não sabe, quando a gente vai descrever um perfume, o que tem dentro daquele perfume. Muitas vezes, assim, não gosto de perfume doce. Aí, quando você vai ver o perfume favorito da pessoa, tem, assim, açúcar, né? Tem algodão doce. Então, assim, o que é doce? Você vai descobrir que, na verdade, não gosta de floral. Então, a gente criou, junto com a gente chama de sorveteiro, né? Nem sei se é a forma mais respeitosa, mas o Lucas, que é jovem, super viral, ele faz várias feiras. E com ele era conhecido por fazer um sorvete de torrada. E aí ele fez os sorvetes, a gente deu as pirâmides olfativas. E assim, do dia 1 que a loja abriu, tinha fila que ia na rua. Então, isso para a gente mostra que
essa paixão pela marca, às vezes, vai além. A gente mostra um press kit. Agora, recentemente, eu postei uma mala que a gente fez era uma mala com os adesivos para comemorar o aniversário do Rio. As pessoas ficaram loucas querendo comprar a mala. Então, eu acho que voltando quase até para a primeira pergunta, né? A gente percebe que as pessoas hoje não querem só comprar um produto, né? Elas querem fazer parte daquela marca, né? A marca faz parte do dia a dia dela. E como a gente consegue oferecer essas experiências que não são só o digital. Sim, no digital a gente tem produtos centenários, como o sabonete de enxofre, que viralizou há uns 2 anos, e um produto de mais de 100 anos, que desde que eu entrei na empresa vendia 100 mil unidades por mês. Hoje ele é o 4º produto mais vendido da empresa e continua, porque ele viralizou pelo que ele pela função dele, mas isso mostra que um velhinho pode também virar cool, né? Então, eu acho que é muito esse sentimento de conseguir, através de todas essas ações, oferecer experiências incríveis, que aí, quando a pessoa vai no supermercado, no fim, ou na farmácia, ou entra no site, ela está disposta a provar aquele produto, não porque ele é 2 centavos mais barato ou mais caro, porque foi aquela marca que proporcionou aquela corrida, ou que, quando eu estava no aeroporto, o fraudário me salvou, que o meu filho tinha, de repente, tido um acidente ali na fralda. Então, assim, tudo é a marca ali presente e fazendo parte da família, que é o nosso grande objetivo, ter produto até para o pet. Então... Eu acho, não vou repetir, até porque a gente está, daqui a pouco, com o tempo super aqui estourado, mas eu acredito que, se você desenha uma estratégia de ter um produto que ele é muito bom, é 50% já do seu sucesso. Só que não pode ser só isso. Vou dar um exemplo rápido, assim, a gente lançou um spritzer. Então, imagina a Ambev lançando um spritzer, que é um produto que é bastante orientado para o público feminino, porque a gente estudou bastante organolepticamente, né, o desejo das mulheres com relação a um produto, e a gente fez uma parceria com o Bridgerton. E, nessa parceria, a gente começou a pensar o que mais a gente pode fazer. E a gente levou para São Paulo os vestidos que foram usados nas temporadas anteriores e fez uma exibição para as pessoas, para elas poderem experimentar o produto. Então, para mim, é muito bacana, porque é uma forma de eu chamar as pessoas para experimentarem o produto, mas não pelo produto, pela exposição dos vestidos. E a gente tinha filas, assim, enormes, porque todo mundo quer ver como que é o vestido, então, né, da família Bridgerton, o que está acontecendo. A gente conseguiu até trazer alguns vestidos que eram da própria temporada, tinha o da Sophie. Então, é interessante olhar e ver que as pessoas elas querem consumir experiência, elas querem consumir uma coisa que só você consegue proporcionar. Porque, no fim do dia, o seu produto vai estar num bar, ele vai estar no supermercado, no nosso caso, e elas vão ter acesso. Mas o que mais que essa marca pode fazer para dar acesso a coisas que só ela poderia te oferecer? Óbvio, vem de uma parceria global que a ABI tem com a Netflix, mas a gente poderia simplesmente só patrocinar a série. A gente foi entender o que mais a gente podia fazer. E aí foi muito interessante, porque tem outras marcas que patrocinam a série, que, quando a gente trouxe os vestidos, e eu conheço algumas pessoas que trabalham nessas marcas, as pessoas me escreveram e falaram: não acredito que vocês conseguiram fazer isso. Eu falei: gente, mas tentar todo mundo pode, né? Eu acho que as marcas, elas precisam ousar, elas precisam falar. E tinha gente que falava: mas como é que vocês acharam que vocês conseguiriam fazer? Eu falei: o não eu já tinha. Aí fui lá, bati, né, na porta da Shonda, porque a Shonda aprova absolutamente tudo. Absolutamente tudo. E ela topou. Ela falou: mas não pode ser só 3. Falei: não, manda uns 10 vestidos, vamos embora. E aí a gente fez. Então, eu acho que a reação da audiência para coisas que são relevantes, ela é muito forte. Eu acredito que as pessoas ainda querem o humano, elas ainda querem o concreto, elas estão cansadas de estar por trás de só telas, mas a gente tem que ser, como marca e como categoria, a gente tem que ser muito intencional no que a gente está oferecendo, porque oferecer qualquer coisa, aí você não tira realmente a pessoa de casa. Então, a gente está nessa busca contínua de que mais a gente pode fazer, como que a gente pode surpreender as pessoas dentro desse universo de marcas e de consumo. E
A gente já vai correndo para a nossa finalização, mas eu queria fechar com uma palavra de incentivo para pessoas que querem se inspirar, sobre brasilidade, sobre escala, sobre autenticidade. O nosso país, ele produz uma criatividade que é admirada globalmente, mas para vocês, para uma marca, o que falta para transformar essa criatividade em um posicionamento que seja global e que seja consistente e que seja duradouro? Eu acho que é realmente ter orgulho de ser brasileiro. Isso parece uma coisa meio... Mas eu acho que eu comecei falando... Eu acho que é muito o que eu comecei falando e no fim, é isso. Eu acho que a gente, por muito tempo, foi meio aquele país vira-lata, onde o do outro era sempre melhor. E eu acho que agora, nesse momento desse Brasil Core que a gente tanto falou, de tantas marcas nossas vindo para cá e sendo admiradas, agora é a hora da gente mostrar esse nosso talento. Assim, a gente sempre faz questão, assim, a gente trabalha 90% das vezes com artistas brasileiros, a gente quer mostrar a cultura brasileira e a gente faz questão de falar quem é a pessoa que faz o nosso sorvete, quem é a artista por trás dessa estampa. E depois a gente vê outras marcas trabalhando com elas e, assim, que legal, né? Porque eu acho que é isso, a gente poder também, através das plataformas que as nossas marcas e empresas são, ajudar todo esse ecossistema. Então, eu acho que é isso, e resiliência, não é de um dia para o outro, não é um produto, fazer um produto para viralizar, para em um ano ele já está bombando, infelizmente não. A Granado tem 156 anos, meu pai está há 32 e eu há 22, então é isso. Eu diria que é uma combinação de ginga e disciplina, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que continuar com a ginga, mas a gente também tem que ter disciplina, porque para o Brasil também ganhar o mundo, tem algumas coisas que a gente precisa ser um pouquinho mais disciplinado, sabe? Mas a gente nunca pode perder a nossa ginga. Acho que essa combinação é muito potente. Bom, e com essas palavras maravilhosas, ginga, disciplina, sonho, intencionalidade, criatividade brasileira, a gente termina o nosso papel. Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada, Cício, por essa conversa maravilhosa.